Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional. Nesse vídeo aqui te contar sobre Roger Machado, o pós-jogo e tudo que foi dito sobre ele e a sua permanência no Inter no comando mesmo após a derrota para a equipe do Cruzeiro. Aqui antes da gente começar, preciso te dizer algumas coisas. Por exemplo, o pessoal que estava na beira do gramado do Mineirão, os repórteres que estavam em loco, por exemplo, contaram que nenhum dos jogadores, quando o Inter fez gol, comemorou com o Roger Machado. E que Roger, por exemplo, ao final da partida, não foi com os atletas no centro do gramado saudar o torcedor. Entrou direto para o vestiário. Ele estava, obviamente, incomodado, chateado. O Roger estava bastante alterado durante a partida, perdendo a cabeça em alguns lances. Por exemplo, alguns até chegaram a citar, olha, quando o Ricardo Matias cometeu alguns erros, o Roger estava enlouquecido e criticou demais o Ricardo Matias. Quando o Borré foi expulso, o Borré passou sem olhar para o Roger e o Roger não deu um pio para ele. Alguns dos comportamentos que foram nos passados. Mas, por exemplo, o André Mazzucco foi na entrevista coletiva garantir o treinador, dizendo que a confiança permanece, o trabalho do Roger não é só por resultados, ele é analisado dia após dia. É óbvio que chegou a dizer que precisa de melhorar e tudo mais, mas os atletas podem retomar e tem só o Brasileirão. E ele voltou a contar uma história que o D'Alessandro, que ele já tinham falado, que o Inter vai dar a chance do treinador sair do mau momento, que normalmente quando aparecem problemas os treinadores são demitidos, mas treinadores, o cargo existe para resolver problemas, para solucionar problemas, e é justamente por isso que o Roger vai ficar, para resolver os problemas que estão acontecendo no Inter e que ninguém nega mais que existam. Bom, já te dou mais detalhes, embora, esse é um primeiro importante depoimento sobre o bastidor colorado, só que antes eu preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar o IPVA em até 12 vezes no cartão de crédito. Se tu não conhece, baixa aqui na descrição no primeiro comentário, vai ter o link, o app que é gratuito. A partir daí tu conhece tudo lá, faz aquela navegação básica, conhece todos os dados para tu colocar a placa do teu veículo e tudo mais. Isso é grátis. E aí tu vai ver, tu tá devendo 100, 10, 1000, quanto for a dívida que tu tá devendo pro Detran, paga em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay. E usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Na descrição, no primeiro comentário, tu tem tudo isso mastigadinho para ti, beleza? Gente, vamos lá, deixa eu colocar aqui direitinho a entrevista do Roger Machado. Tudo que eu falei agora era um bastidor junto com o Mazzucco. O Roger disse que, como comandante, sempre se vai se sentir confiante de que é possível reverter o cenário. Ele falou, inclusive, que não desiste das suas empreitadas tão cedo, dando a entender que não vai pedir demissão do Internacional. Pensa que os jogadores acreditam no seu trabalho e que é possível reverter isso junto. O Roger admite dificuldades contra o Cruzeiro, mas, por exemplo, ele negou quando um repórter perguntou se o Inter foi apático em campo. Se faltou aquela situação de ter mais vontade. Ele disse, não foi apatia, foram outras dificuldades. E contestou que foi a 20ª vez, número negativo trazido pelo próprio técnico do Inter. Nenhum repórter tinha nem atentado a isso. Ele disse, olha, é a 20ª vez que o Internacional sai atrás do placar. E quando tu sai atrás do placar, fica difícil de reverter. Garantiu que tudo que estava fazendo no ano passado fez desta vez, mas algumas coisas ainda estão sendo agregadas, ele está tentando melhorar, mas de fato não estão acontecendo. E que a insegurança dos jogadores, elas acontecem justamente porque os atletas perderam a confiança no seu jogo. E isso só vai reverter com trabalho, e ele acredita com o trabalho, mas também disse assim, olha só, um repórter perguntou para ele, como é que tu vai reverter essa situação? É só com trabalho? E ele responde, não, eu vou reverter essa situação porque eu acredito no meu trabalho. Fica uma resposta um tanto quanto vaga, mas ele dá a retórica pro Jairo Vink do canal do Baldaço. Quando tu tá num mau momento do teu trabalho, tu desiste? É a mesma coisa. Eu não vou desistir da minha profissão só porque eu tô num mau momento, num mau trabalho. Pontualmente sobre alguns jogadores, disse que o Wesley não tá fazendo gols como no ano passado, mas segue sendo um jogador que é contundente. O ataque não está produzindo as mesmas oportunidades de gols do ano passado, isso de fato é um erro reconhecido por ele que tem que melhorar. Estão devolvendo muito a bola para o adversário. Um dos problemas desse fato de estar sempre tomando o primeiro gol e sempre tendo que correr atrás do placar é que o Internacional não consegue tratar bem a bola. Olha, isso é até uma situação ruim, né? O técnico do Inter disse que o clube não consegue tratar bem a bola, não consegue trabalhar, não consegue estar com ela. Está sempre devolvendo para o adversário, consequentemente está sempre sendo atacado
lado e automaticamente o Inter toma o primeiro gol da partida quase sempre. Luiz Otávio tratou como uma promessa do clube que ainda não está pronta e disse que ele falou, ó, tem que ter paciência. Tem certeza que, por exemplo, o Ricardo Matias, que era garoto, que toda a imprensa pedia para colocar em campo, já está há 3 jogos sem marcar. Se ele chegar no quarto, no final de semana sem marcar, a imprensa já vai começar a contestar e vai pedir um outro jogador. Aí o repórter rebateu dizendo, não vamos pedir porque a gente sabe que os outros 2 estão piores. Ele falou, aí vocês vão pedir o Raikkonen da base, porque sempre se pede alguém. Detalhe, ninguém tinha focado no Ricardo Matias. Ninguém da imprensa, pelo menos que eu vi, estava dizendo, olha, esse menino não dá mais, tal. Ninguém estava fazendo isso. Mas o Roger colocou luz, colocou um foco sobre essa situação para tratar sobre o Luiz Otávio. Bom, mas daí tu vai perguntar, por que o Richard e não o Luiz Otávio? O Roger disse que queria melhorar a saída de bola, queria qualificar a saída de bola dos jogadores. E aí ele falou, olha, eu precisava controlar melhor a bola e aí coloquei o Richard. O Luiz Otávio é um cara que dá força, que dá físico, que dá intensidade ao meio-campo. E quando precisou disso, na segunda etapa, colocou o Luiz Otávio justamente pela característica diferente. Esta é a explicação. Um saía melhor tocando a bola, o outro tem mais força, tem vitalidade. Mas nesta mesma entrevista, o Roger admitiu que de fato o Luiz Otávio entrou melhor no jogo e até entregou isso. Um detalhe interessante, pergunta da brilhante Dani Quemelo, repórter da Rádio Inferno, mais uma ótima pergunta dela, que ela questionou se o Roger de alguma vez já tratou com a direção sobre a saída dele do cargo de treinador do Inter. E ele falou que respondeu que não precisa responder isso para ela. Ele basicamente não quis responder se existem conversas internas e se em algum momento já se debateu a sua saída no cargo do Internacional. Disse até para a repórter, vocês não têm suas fontes? Vocês às vezes descobrem o que acontece aqui dentro. Então vai atrás, procura, pergunta. Ficou até meio, cara, ficou meio uma patadinha, tá? Um coicezinho do Roger, ficou meio forte, assim, sabe? Meio demais, assim, cruzou um pouquinho a linha porque ele tava meio grosseiro. Enfim, às vezes acontece, tudo bem, o Roger deu uma pancadinha dele aqui, mas o que eu preciso te dizer é, eu fiquei com a nítida sensação, ele não disse isso, eu estou traduzindo a sensação de que sim, já falaram sobre uma eventual saída dele, o Roger já colocou o cargo à disposição, ou a direção já debateu isso, e aí automaticamente o Roger não quer falar para a imprensa. Pelo menos é a leitura que eu faço. Ele mandou procurar com fontes e tudo mais. Mas enfim, o Inter admite que está baixo, admite que está no mau momento, tenta o Roger colocar, é que no mau momento do Brasileirão também colocam da Copa do Brasil, os números da Copa do Brasil, os 4 jogos da Copa do Brasil, os 2 da Copa do Brasil e os números das Copas, perdão. E aí fala os 2 da Copa do Brasil, os 2 da Copa Libertadores da América, que aí para justificar uma pauta negativa. Bom, mas o próprio Roger também fala sobre esses números. Enfim, né? Ele junta tudo. E diz que a única coisa que devolve confiança para os jogadores que estão sem confiança, adivinha por quê? Por conta da sequência de maus resultados. Aonde? Na Copa do Brasil e na Libertadores também. Então, quando é interessante, o Roger junta. Quando não é, o Roger diz que é para avaliação da imprensa. Mas ele disse, a única coisa que devolve a confiança dos jogadores é a sequência de vitórias. Mas o Inter estava, lembremos, a 1 ponto... Nessa rodada, 1 ponto atrás do que estava até então. Então dá para buscar, dá para recuperar. O ano passado o Inter estava com 1 ponto a menos e conseguiu a arrancada para chegar na Libertadores. Então é possível. Beleza? Basicamente o vestiário colorado. Roger segue, talvez até o final de semana contra o Fortaleza. Vejamos. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.